Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto, que vai deixar a sua peça de crochê especial. É um ponto fácil de fazer, sem complicação. E com esse ponto dá para fazer capa para almofada, bolsa, clutch, tapete, manta para sofá, enfim, uma infinidade de peças. Vamos fazer? Eu vou utilizar o fio Barroco Max Color 6 da Círculo na cor chumbo e agulha para crochê 4 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 2, ou seja, você vai fazer as correntes iniciais, contando de 2 em 2 correntes, até atingir o tamanho desejado para a sua peça. E logo após comece a fazer a primeira carreira. Para essa amostra eu vou fazer 30 correntes. Então aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou começar a fazer as correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui as 30 correntinhas, eu vou pular a primeira corrente, na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, pulo a primeira corrente, na segunda coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 2 argolinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 argolinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto baixo. Agora eu vou laçar a agulha, vou colocar a agulha na próxima correntinha de base, embaixo dessa alcinha de cima da corrente. Laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de uma só argolinha. Aqui eu fiquei com 3 argolinhas na agulha. Agora eu laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na agulha. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Opa, prendeu um pouquinho ali. Ó, e fica assim. Agora eu vou na próxima correntinha de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo esse fio, ó, e vou puxar o fio com o ganchinho da minha agulha, passando por dentro, ó, dessa argolinha que está aqui na agulha. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Laço a agulha, vou na próxima correntinha de base, ó, dá pra ver certinho, né? Coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas, laço e puxo esse fio passando por dentro de uma só argolinha. Aqui eu fiquei com 3 argolinhas na agulha. Laço, coloco a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto. Laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas, agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Assim. Agora eu vou na próxima correntinha de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco aqui por baixo dessa alcinha de cima da próxima corrente, laço, ó, e puxo com o ganchinho da agulha o fio direto passando por dentro da argolinha que estava na agulha, ó. E vai ficando assim. Agora eu vou fazer mais um ponto desse aqui. Eu laço a agulha, vou na próxima correntinha de base, coloco por baixo dessa alcinha de cima e vou fazer mais um ponto. Vou fazer bem devagar para vocês verem bem como é feito. Ó, aqui tá as 5 argolinhas, agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Na próxima correntinha de base, faço um ponto baixíssimo. E olha do outro ladinho, tá ficando lindo, né? Laço a agulha na próxima correntinha de base, vou fazer outro ponto.
Na próxima correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até final desse cordão de corrente. Finalizando a primeira carreira, aqui eu acabei de fazer um ponto e nesse último ponto aqui eu vou fazer um ponto baixo para ficar igual ao início, tá? Que eu fiz um ponto baixo. Então, nessa última correntinha aqui, eu faço um ponto baixo. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E ficou assim. E do outro lado, assim. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira, vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Essa carreira eu vou fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Então, no próximo ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, ó, coloco a agulha, laço e aqui vou fazer um ponto baixíssimo, assim. No próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixíssimo. No seguinte, um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, o próximo ponto de base vou fazer um ponto baixíssimo. E nesse último ponto, ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, coloquei a agulha e faço aqui um ponto baixo para ficar igual ao início, né? No início eu fiz um ponto baixo e finalizo também com um ponto baixo. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a terceira carreira, vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Então, sempre que eu iniciar a carreira, eu vou iniciar com um ponto baixo. E quando eu finalizar a carreira também eu vou finalizar com um ponto baixo, tá? Agora eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto como eu fiz na carreira anterior. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima, laço, ó, lacei a agulha e vou puxar passando por dentro de uma argolinha. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 argolinhas na agulha, agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Ó, aqui eu fiz como eu fiz o ponto da carreira anterior. Da primeira carreira, né? Porque a segunda carreira foi feito em pontos baixos e pontos baixíssimos, tá? Agora no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Laço a agulha no próximo ponto de base. Vou fazer outro ponto. Laço no mesmo ponto de base, puxo a laçada aqui pra cima. Agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. No próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer como eu fiz na primeira carreira. E vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, agora eu laço a agulha no próximo ponto de base e vou fazer mais um ponto. Laço a agulha no mesmo ponto de base, agora vou finalizar o ponto. E no próximo, ó, e o último ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Coloquei por baixo das duas alcinhas desse último ponto, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo para ficar como no início, que eu iniciei com um ponto baixo. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, ó, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa argolinha, faço aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, ó, dá para ver bem certinho, né? Ó, embaixo das duas alcinhas, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo.
No próximo, um ponto baixíssimo, ó. Dá pra ver certinho, tá? Ó, ele fica um pouquinho atrás aqui, ó. Aqui eu fiz deixa eu ver, um ponto baixíssimo, então no próximo eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto baixíssimo. E para finalizar, nesse último ponto, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo para ficar como no início. Eu iniciei com um ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixo. A partir daqui vai ser só repetição. Nós vamos repetir sempre essas duas carreiras até atingir o tamanho da nossa peça, não esquecendo que vamos sempre iniciar e finalizar com um ponto baixo, tá? Aqui eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto. Quanto mais carreiras nós vamos fazendo, mais evidente vai ficando o ponto. Desse lado aqui o ponto vai ficando assim, em relevo, e desse outro lado aqui fica bem certinho, retinho. Lindo demais, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.